estamos povoados por anjos e demônios e eu quis colocar para fora os meus. É um exercício do inconsciente, senão não é arte, não adianta. Se você faz ficção querendo dar recado, passar mensagem, desista de ser escritor. A minha vocação é ser pregador, né? Por isso eu entrei para a Ordem dos Pregadores, que é o nome técnico da Ordem Dominicana. É sair por aí falando, conversando com o povo e assessorar movimentos sociais, que eu sempre gostei de fazer isso. Você quer mandar mensagem através da arte? Quem quer mandar mensagem não faz arte, vai nos correios. Todo drogado é um místico em potencial. Todo drogado é alguém que descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Eu sou um otimista inveterado, né? Gosto muito dessa frase, guardemos o pessimismo para dias melhores. Almejo fazer uma proesia, uma prosa que tenha sabor de poesia. Na sua história, você conseguiu elencar um volume de assuntos tão grande e tão interessante, que a pergunta inicial que eu te faço é se você tem a noção um pouquinho da extensão da obra que você está deixando aqui para nós, leitores, admirarem e lerem durante o tempo. Bem, primeiro, não sei se você falou que o primeiro papo do Sempre um Papo foi comigo, você contou para eles? Não, não contei não. Pois é. E o Sempre um Papo já tem o quê, 27 anos? 27 anos. O primeiro papo foi comigo. Mas, enfim, eu não tenho essa consciência da obra. Na verdade, por quê? Primeiro porque não é uma obra só de ficção, não é uma obra só de memórias, não é uma obra só de ensaios, é uma obra muito variada. E a cabeça da gente fica sempre no próximo livro. A gente está sempre pensando no próximo, né? Então, eu sei que agora com esses são 56 livros, na verdade, estão prontos 56 livros. Eu não sei se esse é o 56º, mas esse ano possivelmente sairão mais 3 livros, não que eu preparei tudo isso de repente. É que, às vezes, você trabalha num livro durante 5, 6 anos, aí termina, mas para descansar dele você pega outro, e houve uma coincidência, aí entrega para a editora leva 8 meses, 1 ano para resolver produzir o livro, mas houve uma coincidência de 4 originais que eu entreguei, a decisão de serem editados esse ano de 2013. Esse é o primeiro. Avistei em um fim de tarde, lá onde meu olhar alcançava limites, a poeira cósmica com que Deus fez o mundo se alevantar, cobrir o horizonte e ensombrar o céu. Alguma coisa nova acontecia. Aquela nuvem de pó haveria de nos bafejar e renovar o ar que respirávamos. Desde pequeno que eu descobri que eu gostava de escrever, que eu tinha tendência para escrever. E fui muito estimulado por alguns professores, o que hoje eu repito em palestras para quem lida com criança, lida com adolescente, como é importante valorizar os talentos de uma pessoa, porque valorizaram os meus talentos, isso me deu uma convicção de que eu tinha jeito para escrever. Agora, nunca pensei em ser um autor. Uma coisa é você ser escritor, existem milhões de escritores. O difícil é o escritor virar autor, né? Entrar numa editora, entrar no mercado, isso aí é uma história cada vez mais complicada, infelizmente. Você conseguiu, eu estou no meio ainda, não consegui chegar ao final, mas é o livro, na minha opinião, onde você tem a maior preocupação com o texto, né? Tem alguns momentos até poéticos, né? Eu não gosto eu avaliar minha obra, né? Quem avalia... Fala um pouquinho do... quem avalia é o leitor, e é muito curioso isso, porque tem livros que vem uma pessoa, abomina, olha, não gostei nada, até com sinceridade, eu até agradeço, e isso é uma coisa que para mim não é nenhum problema, a pessoa chegar e falar, não gostei do seu livro, sabe?
isso não é você. A pessoa às vezes é até delicada para dizer isso, né? Isso não é você, você tem livros melhores, não sei o quê. E tem outros que acham que, olha, esse livro tocou muito, estou divulgando, é importante. Então é muito difícil a gente ser juiz da própria obra, né? A obra está aí, depois que o Paul Valéry dizia que romance você não termina, você abandona. E é verdade, porque ficção trabalha com a fantasia, e a fantasia é a única coisa no ser humano que é infinita, né? A gente pode ter fantasia ininterruptamente. Até dormindo a gente tem fantasia, né? A gente sonha, né? Tem pesadelo, tudo é fantasia. Então a ficção é muito forte nisso. Agora, eu tenho uma preocupação cada vez maior com a linguagem. Por que eu tenho essa preocupação? Bem, primeiro, com a questão de responsabilidade artística. A literatura de ficção é uma arte, e o artista deve dar o melhor de si numa pintura, numa composição musical, num balé, em qualquer coisa que ele faça, ele deve colocar toda a sua energia, todo o talento que ele é possível naquela obra. Mas, por outro lado, eu sinto que hoje o romance brasileiro é um pouco medíocre, essa é a minha opinião. Não é como eu não estou citando autores aqui, nenhum, não vou citar, mas eu sinto que ele está muito preocupado em descrever episódios, mas não em trabalhar a estética da linguagem. Não é porque eu acho que o texto literário é aquele texto que você lamenta que vai acabar, porque ele é tão saboroso, né? Aí que vem também esse jogo de palavras entre saber e sabor. Aquele saber é tão saboroso por causa da maneira como ele é transmitido. Eu voltei a reler há pouco tempo o São Bernardo, do Graciliano Ramos. Você lamenta que vai passar para o capítulo seguinte, porque é tão fantástica a maneira, né, a força estética do capítulo que você está terminando, que você lamenta. Isso é literatura de ficção para mim. Daí a minha preocupação também de trabalhar o texto. O suprassumo da linguagem escrita é a poesia. É a poesia, mas eu não sou poeta. Isso é outro dom, né? Cada um tem o seu dom. Eu não tenho esse dom da poesia, mas almejo fazer uma proesia, uma prosa que tenha sabor de poesia, né? Agora sei que o apogeu da literatura é a poesia. A linguagem viola abismos, a poesia provoca calafrios e dispensa a verdade. Basta-lhe beleza. Ela rompe todas as regras da sintaxe e torna cada vocábulo polissêmico ou plurissêmico. É o único gênero literário que ecoa como música. Toda poesia subverte a lógica e enlouquece a razão. Hoje eu recebi um e-mail, que é uma boa tema de pergunta, que diz o seguinte, que finalmente o fim do mundo chegou, o fim do mundo predito pelos teóricos de comunicação, que é uma dezena de fotos com jovens reunidos ao redor da mesa, todos eles teclando no celular. É isso. Eu vi no restaurante, né? 5 pessoas numa mesa, nenhuma delas conversava com outra, todas ligadas no celular. Então, esse romance é a contramão de tudo isso. Não que eu tenha pensado, vou escrever um romance para criticar esse mundo ruidoso, conectado online 24 horas por dia. Não foi isso. Resultou nisso. Realmente, né, trabalhar uma dimensão que, lamentavelmente, nós estamos perdendo, que é o silêncio, a solidão saudável, né, um encontro consigo mesmo. Todos nós conhecemos pessoas que moram sozinhas, e algumas delas têm tanto medo de ouvir a própria voz interior, que quando chega em casa liga a televisão, a enceradeira, o rádio, o liquidificador, o telefone, porque, sabe, se não ligar nada, elas são surpreendidas pela voz interior. Qual o gancho que você pegaria? Porque a queda de valores e a destruição dos valores hoje nesse mundo mais de jovens e de um relacionamento superficial está tão forte, que qual o gancho que você pegaria para sensibilizar esses jovens para o mundo espiritual, o mundo político, para a ação na sociedade? Na verdade, eu acho que nem pegaria gancho, porque eu parto de um princípio inverso, que os jovens estão
ansiosamente em busca de espiritualidade, só não estão batendo na porta certa, só não tem quem responda à demanda. Eu vou contar duas coisas aqui. Eu fui num colégio de pré-vestibular, 2 classes. Pediram para eu fazer uma palestra. Cada classe tinha 30 alunos. Eles não me conheciam de rosto. E eu pedi aos professores que não ficassem na classe. E entrei na primeira classe e falei, olha, eu fui convidado para fazer uma palestra aqui nessa escola, e eu tenho 3 propostas de temas. E vou escrever aqui no quadro negro, e cada um pega um papelzinho e vote num tema. Basta pôr o tema, o número 1, o número 2 ou o número 3. Por que eu fiz o papelzinho? Porque eu não queria que o líder ou os líderes induzissem, influenciassem os demais colegas. Então, essa é a melhor votação, né? Cada um secretamente põe um número. Aí escrevi o jovem e a política, número 1. Número 2, o jovem e a sexualidade. Número 3, o jovem e a espiritualidade. Na primeira turma, 21 votaram no número 3, o jovem e a espiritualidade. Na segunda turma, 18. E eu fiz nas 2 turmas a mesma coisa. Na hora que eu apurei, falei, agora arrastem as carteiras, sentem no chão, cruzem as pernas, fechem os olhos e vão meditar. Então há uma busca. Não há quem responda a essa busca. Esse é o problema. Por quê? Porque o jovem vai na igreja, no caso da católica, já querem que ele comece indo na missa e comungando, quando isso devia ser o final de todo um processo de evangelização. Primeiro ele tem que fazer a experiência de Deus, a experiência do amor. Depois é que entra doutrina, conhecimento. O problema é que nós católicos somos muito racionalistas, a gente quer sempre doutrinar, e fazemos errado, porque doutrinamos as crianças e depois não reciclamos. Então o que tem de adultos com noções catequéticas infantis, e claro, aí chega uma hora, se o cara vira cientista, técnico e tal, aquilo não bate, e ele abandona, porque ele não conseguiu ter nenhum espaço de reatualização da sua fé, do seu conhecimento catequético, doutrinário, etc. A outra experiência que eu digo, que é muito forte, é que todo drogado é um místico em potencial. Todo drogado é alguém que descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Você pega um jovem drogado e fala, olha, para você largar a droga, eu vou te dar uma Ferrari, último tipo. Dá a Ferrari para ele, o que ele faz? Ele vende a Ferrari para comprar droga. Porque ele sabe que não é o que está fora que vai fazer ele feliz, é o que está dentro, e isso dentro é a droga. Só que ele entrou pelo caminho do absurdo, não entrou pelo caminho do absoluto, porque na verdade a droga provoca como reação na química do cérebro a mesma coisa que a experiência mística provoca. Só que a experiência mística é produzida de uma maneira natural e não tem sequela negativa. E a droga tem, né? Essa é a diferença. Então, mas eu volto a dizer, todo drogado é um místico em potencial. Então, eles estão gritando aí por espiritualidade. Eles não estão encontrando quem ajude-os a caminhar nessa direção. Raras são as palavras monossêmicas. Como a vida, todo vocábulo é plural. A sabedoria consiste em aplicá-lo adequadamente e ressignificá-lo de modo a extrair toda a sua riqueza. Muita gente pergunta, mas como é que você consegue produzir tanto? É só não dormir, né? Tem várias coisas. Só não ficar no boteco da esquina, né? Só não ficar vendo televisão o dia inteiro, só não ficar surfando na internet, enfim, tem vários não fazer ou não fazeres para poder produzir, né?